Bom dia. Ah, eu cumprimento a todos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Esse aqui é um vídeo sobre a igreja. Esse é o terceiro vídeo de uma série de vídeos sobre a igreja. Vamos lá. A ICAR, Igreja Católica Apostólica, Igreja Católica Romana, ela chama a si mesma de primeira igreja, ou igreja original. Ela foi a primeira igreja de Roma original que se apostatou e entrou em pecado. Bom, entre parênteses aqui, vou abrir um parênteses. Lá em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 5, diz assim: tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela, destes afasta-te. Em Mateus, capítulo 12, versículo 34, também fala assim: raça de víboras, como podeis vós dizer boas coisas, sendo maus? Ponto de interrogação. Pois do que há em abundância no coração, disso fala a boca. Continuando. Ninguém negará que ela é mãe, e tem produzido filhos. Uma mulher vestida de escarlate e está sentada sobre 7 colinas de Roma. Ela é uma meretriz e tem gerado filhos. Essas filhas são as igrejas protestantes que se apostataram, que saíram dela e depois voltaram diretamente à organização mãe. Esta mãe das igrejas filhas é chamada de prostituta na Bíblia. Essa é uma mulher que foi infiel aos seus votos matrimoniais. Ela estava casada com Deus e depois saiu fornicando com o diabo. E as suas fornicações têm dado à luz filhas que são exatamente iguais a ela. Esta combinação de mãe e filha é antipalavra, anti-espírito e anticristã. Sim, anticristã. Então, na Bíblia, mulher significa igreja. Tá bom? Bom, continuando. Estes bispos primitivos pensavam que estavam acima da palavra. Eles diziam a pessoas que podiam perdoar seus pecados. Vamos lá em Mateus, no livro de Marcos, capítulo 2, versículo 5 em diante, diz assim: e Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, perdoados estão os teus pecados. No 7. Porque diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados, senão Deus? Ponto de interrogação. Então, lá no 6, e estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrazoavam em seus corações, dizendo. Então, os escribas que falaram, né, que era uma blasfêmia, tá bom? Também no livro de Lucas, no capítulo 5, versículo 20 em diante, diz assim: e vendo ele a fé deles, disse-lhe: homem, os teus pecados te são perdoados. 21. E os escribas e os fariseus começaram a razoar, dizendo: quem é este que diz blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão só Deus? Jesus, porém, conhecendo os seus pensamentos, respondeu e disse-lhes: que arrazoais em vossos corações? Qual é mais fácil dizer: os teus pecados te são perdoados, ou dizer: levanta-te e anda? 24. Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem sobre a terra poder de perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Em 1 São João, capítulo 1, versículo 9, diz assim: se confessarmos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Em 1 São João, capítulo 2, versículo 1 e 2. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo, para que não
pequeis. E se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo o justo. E ele é a apropriação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos de todo o mundo. Tá bom? No livro de Jó, lá no versículo 14, capítulo 14, versículo 4. Quem do imundo tirará o puro? Ponto de interrogação. Ninguém. Tá bom? Então, refazendo aqui, reproduzindo, eles diziam às pessoas que podiam perdoar seus pecados pela confissão desses pecados. Isso nunca foi verdade. Eles começaram a batizar criancinhas no 2º século. Tá bom? Continuando, eles não pertenciam à ONU, eles não pertenciam ao Concílio Mundial de Igrejas, aos batistas, aos presbiterianos, à Assembleia de Deus ou a qualquer outro grupo. Eles estavam unidos a Deus, eles tinham o assim diz o Senhor. Por que eu citei essas congregações? Porque elas estão retornando à mãe, a falsa vinha, tá bom? Então, Constantino e sucessores fizeram em Niceia. Eles agiram assim. Eles convidaram o povo de Deus para a convenção. E quando a igreja sentou-se a comer e levantou-se para folgar, participando de formalismos, cerimônias e festas pagãs da igreja, nomeada segundo ritos cristãos, ela caiu na armadilha. Ela tinha cometido fornicação e Deus saiu fora. Então, nesse momento, a igreja ali ela caiu, certo? Constantino ele uniu a igreja com o Estado, e foi nesse momento que a igreja se apostatou, se corrompeu com as benesses do Estado, tá bom? Com as promessas de riquezas do Estado, tá bom? Continuando, não entre em nenhuma organização e não fique enredado com credos e tradições, nem com qualquer coisa que tome o lugar da palavra e do Espírito. Do contrário, você está morto, tudo está acabado, você está eternamente separado de Deus. Eles estão mortos, eles se hibridizaram com credos e formalismos, e não há vida neles. Então o imperador Constantino concedeu festas especiais ao povo. Eram as antigas festas pagãs com novos nomes, tirados da igreja, ritos cristãos que foram tomados e violados com cerimônias pagãs. Ele tomou a adoração do Deus Sol e mudou-a para o Filho de Deus. Em vez de celebrar em 21 de dezembro, que era quando costumavam celebrar a festa ao Deus Sol em Roma, eles avançaram para o dia 25 de dezembro e a chamaram de aniversário do Filho de Deus. Porém, nós sabemos que ele nasceu em abril, não em dezembro. E eles tomaram a festa dedicada a Astarte. Bom, há muitos relatos que é em abril, certo? Continuando. Eles colocaram altares na igreja, introduziram imagens. Eles deram ao povo o que chamaram de credo apostólico, embora não se possa encontrá-lo na Bíblia. Eles ensinaram ao povo a adoração aos antepassados, assim fazendo da Igreja Católica Romana a maior igreja espírita do mundo. Quando estas pessoas inclinam-se a imagens, acendem velas, aproveitam feriados pagãos, confessam seus pecados a homens, certo? Eles estão em pecado, pois é a Deus que se deve confessar.
Tudo o qual pertence à religião do diabo. Tudo isso pertence à religião do diabo. Eles estão tendo parte com o diabo e não com o Senhor. Eles estão em idolatria. Quer admitem, quer não admitam. Para ficar registrado aqui sobre o pecado, está lá no livro de Isaías, capítulo 43, versículo 25 e 26. Diz assim: eu mesmo sou o que apago as tuas transgressões, por amor de mim, e dos teus pecados não me lembro mais. Procura lembrar-me, entremos em juízo, juntamente apresenta tuas razões para que te possa justificar. Em Isaías capítulo 1, versículo de 2, diz assim também, ó. Vinde, então, e argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Lá no versículo 19 diz assim, se quiserdes e ouvirdes, comereis o bem desta terra. Continuando, a confissão auricular foi inventada por Semíramis, a deusa da Babilônia, a grande rainha da antiga Babilônia. Eles podem falar e podem dizer que quando oram diante de imagens é simplesmente por questão de ênfase, e que quando confessam ao sacerdote, é a Deus que estão confessando em seu coração. E quando dizem que o sacerdote os perdoa, é que está fazendo em nome do Senhor Jesus. Eles podem dizer o que queiram, porém estão participando da religião satânica, babilônica, religião babilônica satânica. E têm se unido aos ídolos e cometido fornicação espiritual. Eles estão mortos espiritualmente. Então, a Igreja Católica Apostólica Romana, ela não obedece à Bíblia, não segue a Bíblia. Eles fazem operação de desmonte contra a Bíblia, certo? Eles agem de uma maneira totalmente alheio à Bíblia, certo? É uma igreja pagã, vamos dizer assim, porque a começar em Êxodo capítulo 20, que fala de ter um só Deus, não ter imagem, não seguir outro Deus, não se prostrar perante imagens, certo? E considero que os padres são intercessores, perdoam pecados. Até na internet eles colocaram isso aí. E na Bíblia não diz isso. O único que pode perdoar pecados é Deus. Deus pode usar os homens, certo? Mas os homens têm que clamar a Deus, não ao homem, para ser perdoado. Se ele clamar a Deus, ao Espírito Santo, a Jesus, daí Deus perdoa. Deus ouve e responde, certo? Clamar a Jesus, que esteve aqui na terra. Se você clamar a Deus, que não esteve aqui na terra, né? Jesus esteve pessoalmente, ele é Deus. Se você não conhece a Deus, se você não respeita Jesus, não considera Jesus como Salvador, como é que você ora a Deus? Então nós temos que orar a Deus em nome de Jesus, que Jesus esteve aqui na terra. Então esse é o testemunho, se nós orarmos a Deus pedindo perdão, clamando a Deus, Ele intercede por nós, daí nós somos ouvidos, tá bom? Vamos para os próximos vídeos. Até aqui só.